Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui mais um podcast, mais um bate-papo no podcast do portal piauihoje.com. Hoje nós vamos tratar de direitos humanos, de gestão pública, de política, para os nossos internautas entenderem o que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo em relação ao direito humano. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aqui comigo para me ajudar nessa entrevista, o meu amigo de bancada, professor e jornalista Roberto John. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, tranquilo. Vamos aí conversar como que é. O nosso entrevistado hoje aqui, Roberto, é um cidadão, foi vereador de Teresina, foi deputado estadual, deputado federal, é um dos expoentes do PT no Piauí, foi secretário de saúde e professor da Universidade Federal do Piauí. Ele é médico e, entre outras coisas, também é pai do nosso governador Rafael Fonteles. Nós estamos falando aqui do ex-deputado federal, do médico Nazareno Fonteles. Doutor Nazareno. É um prazer estar aqui no podcast. Isso é novidade para mim, agora que eu estou começando a me familiarizar com essas coisas, né? Porque a gente termina se dedicando àqueles outros formatos, embora com o celular a gente já esteja mais acostumado. Mas é um prazer estar aqui e falar dessa temática tão relevante, tão crucial para nós aqui no Brasil e para o mundo de um modo geral, que hoje sofre, né, com guerras, opressões diversas, calamidades, com imigrantes e tanta coisa que a gente tem para correlacionar com os direitos humanos. Lembrar aqui, Roberto, o doutor Nazareno Fonteles, enquanto deputado federal, fez várias propostas nesse sentido de diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Isso? Lembrar também que ele está falando aqui que está se adaptando ao podcast, mas ele já está craque no negócio de inteligência artificial, ele escreve muito sobre isso agora, né? Então vamos continuar sobre isso, também falar de política, tá bom? Doutor Nazareno, a sua experiência no PT, como é que se deu isso? Bom, na verdade, eu morava em São Paulo, estava fazendo residência médica. Aliás, antes de eu fazer residência, eu estava fazendo um mestrado em bioengenharia, que eu abandonei, para fazer residência em ortopedia. Então, nesse ínter, 81, e depois vem 82, 83, né, é o período que eu faço lá, coincide exatamente com o nascimento do PT. Ele está nascendo ali com a prisão de Lula, o apartamento do meu irmão era numa rua que tinha que passar em frente o local em que o Lula foi preso, e ele dizia, ó, vem aqui, o barbudo foi preso, Nazareno. O Lula, ele dizia assim, que para ele era comerciante, né? Que o barbudo assustava, né? Tá. E então eu pude depois, nesse período, ter colegas que na época tinham uma visão mais progressista do que eu, e dizer, como é que você, com tanta leitura, com tanta bagagem, eu já gostava da teologia da libertação, né? Então falava muito, e ainda não quis se filiar a um partido. Eu digo, não, eu vejo com muita simpatia. Sobretudo o PT que está nascendo aí, como tem muito a ver com a igreja, tem muito a ver com a minha pegada, vamos dizer assim. E ali foi o primeiro namoro. Eu vi a campanha da governador do Lula, né? Naquele 3x4 na TV, né? Na ficha dele lá. Então, aquilo, quando eu voltei, foi tudo natural. Comecei a acompanhar, coincidiu ali a campanha das diretas, né? Em 83, juntou tudo. E aqui os meus irmãos Marcelino e João já tinham, dentro da universidade, já tinham se envolvido com a coisa. Então foi tudo natural. A gente terminou, veio depois a campanha já de 85, já do Antônio José. Aí eu já me filiei, já tudo. Essas bandeiras, e teve a greve também como fator importante do médico, que você foi para o comando depois. Mas essa aí, a gente já estava no PT. Nós tivemos a greve da universidade no mesmo ano que eu entrei, de 85, que exatamente, você deve lembrar, você estava na CUT, a partir daí eu entro, inclusive, logo em seguida, na segunda direção da CUT, eu participo, não da primeira, mas da segunda, Alberto deve lembrar disso, tinha a Aldenora, tá, e depois...
Exatamente. Aí estava na questão da reforma sanitária, vinha depois a 8ª conferência em seguida. Exatamente. Então eu já tinha um envolvimento com a reforma sanitária, que foram muitas coisas para convergir. Teologia da Libertação já era algo de mais de 10 anos, porque eu li Boff, por exemplo, Jesus Cristo Libertador, em 72, no primeiro ano de faculdade. Eu já me deparei com aquela obra, a partir dali abriu minha mente. Então o que é que eu fiz? Na afiliação, assim, qual o partido que mais se aproxima da minha visão cristã? Prioridade aos pobres, né? Preocupação com os pobres todos. Por isso que eu gosto de dizer assim, eu sou um militante cristão que se tornou militante partidário no PT, que foi pela escolha de sua proximidade com a visão cristã, né, que a teologia da libertação dava uma consciência maior, pé no chão, né, que me ajudou, porque Gutierrez, Boff, Frei Beto, um monte de gente boa já usava toda uma matriz, né, nova de interpretação dos direitos humanos, essa que é a verdade, na vida prática. Em 48, o direito humano veio a partir da Segunda Guerra, com aquele conflito, a questão da Guerra Fria, mas é uma coisa que vem dos persas, gregos e tal, todos esses princípios que a gente defende. Mas de lá para cá, de 48 para cá, como é que você avalia? E você falou que os conflitos continuam, as situações vamos dizer, de negação de direitos, não só no mundo todo, e aqui no Brasil nós temos várias situações, depois a gente vai falar. Como é que você vê isso depois de 48 anos? Desde 48 para cá. Eu quero ponderar aqui uma coisa assim. Dentro da minha atuação no Congresso, eu dirigi a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem a ver com o direito à alimentação. A gente ajudou a botar na Constituição tal. Isso fez eu estudar mais direitos humanos mesmo e olhar um pouco a profundidade histórica. E a gente vê que a Revolução Francesa, embora tenha coisas anteriores, mas a Revolução Francesa é um grande marco. Até porque a votação, né, dos direitos do homem e do cidadão ocorre dentro daquela Assembleia onde nasce a ideia de esquerda e direita. Então é importante a gente ver que essa primeira declaração, eu diria, mais robusta, que tem na Revolução Gloriosa lá no século XVII, a anterior que tem uma declaração, mas ainda é muito frágil. Esta, a meu ver, é uma grande matriz porque é associada com a Revolução Francesa. E surge as bandeiras, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E a gente vem depois, até chegar no século XX, que quando vai surgir no constitucionalismo propriamente dito, República de Weimar surge, vem a Primeira Guerra, a Revolução Russa se dá dentro do contexto da Primeira Guerra, e entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra nós temos que lembrar que tem nazismo e fascismo. Então você tem dois grandes conflitos mundiais, tem o autoritarismo, né? Perverso do fascismo e do nazismo, e daí surge uma declaração mais robusta e com a participação muito maior, né, das nações, que é a Declaração de Direitos Humanos. E é importante lembrar que no artigo 1º, onde ela vai dizer que todos nós nascemos iguais, etc., ela diz que tem que ser com atitudes fraternas. Eu acho que a gente vê que a fraternidade, a meu ver, foi uma categoria política excluída ao longo desses mais de 2 séculos aí, né? Digamos, depois da Revolução Francesa, no mundo e no Brasil. Porque tem um preconceito em relação a associar a fraternidade sempre com religião. Você vê qual é um problema. E hoje eu interpreto que a fragilidade da igualdade como justiça social ou da liberdade, no sentido mais da democracia, se fragilizaram porque não cultivaram a alma das duas, que é a fraternidade. Porque na medida que eu acho que todos são irmãos, eu não posso deixar de buscar a igualdade. E a liberdade que eu quero para os outros. Então a gente vê como a fraternidade é importante. Então eu acho isso, que é muito importante esse primeiro artigo lá da declaração. E a gente vê que lá na nossa Constituição copiou ali, alguns no preâmbulo fala em sociedade fraterna, né? Mostra isso. E ali no começo termina usando solidária, que não deixa de ser um vocabulário que traduz a ideia de fraternidade. E o conceito de dignidade humana, né? Porque hoje a gente considera que todos os direitos nascem da dignidade humana. Então, se todo mundo é digno, todos devem ter os mesmos direitos. Então, a meu ver, a relevância da cultura de direito é muito importante no Ocidente. Mas a gente tem que reconhecer que isso foi uma coisa mais do Ocidente. Quando a gente aprofunda, a gente vai ver que o Oriente, que tem culturas, eu diria também, autoritárias, pela maneira como foram feitas, de família, etc., ele não teve o mesmo debate e nem sentiu do mesmo jeito, embora a guerra tenha chegado lá, pelo menos via Japão, né? Na China também teve, depois veio a Revolução lá com o Mao 49.
então você não tem o mesmo impacto. Então, há direitos humanos e direitos humanos. Quer dizer, a interpretação dos direitos humanos, como alguns países fazem, sobretudo do norte em relação ao do sul, é geralmente, digamos assim, contrária ao que está escrito na Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora, nós demoramos muito, só para concluir essa parte, demoramos muito, de 824, do Império, a Constituição do Império, depois nós tivemos a de 37 com Vargas, depois 67 na ditadura, e aí é quase 200 e tantos anos para a gente avançar para 88. Que coisa, esse longo prazo, essa coisa, como é que tu interpreta isso no Brasil? Bom, é fruto de que essa demora? Lendo Norberto Bobbio, foi um dos autores que eu li, ao longo da minha própria militância no PT, surgiu os livros, eu sempre lia, né? É um cara equilibrado, ele né? Ele fica no meio e... Ele é eu diria que ele é um grande democrata mesmo, né? Exatamente. De aprofundar. E ele fala que essas coisas do direito de fato, é a longo prazo, né? Que ele gosta de falar, o direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Que tem muito a ver com direitos humanos. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, que de fato é uma conquista recente, se olhar no período, né, ao longo da história. Embora você tenha a democracia grega, como você lembrava ali, mas é um negócio muito de uma elite. Esta visão, ela é praticamente, vamos dizer assim, construída no século XX. Né? Se a gente for observar, digo, tem os preliminares, mas eu digo para ter a robustez do Estado, do constitucionalismo, essa coisa que coloca mais claro, vem. Como lei. E, a meu ver, esse debate só veio se acumular no Brasil, exatamente, começou, a meu ver, não há dúvida, pré-golpe. Ninguém pode negar que as reformas do João Goulart, a reforma de base. Os mesmos segmentos que ajudaram a criar o PT e as forças de esquerda já estavam lá. E os temas também. E os temas eram mesmo. Reforma agrária, por exemplo. Reforma agrária, educação do Estado. Tudo. Então a gente teve o intervalo que adiou, prejudicou a liderança, né? Matou a liderança e outras ficaram frustradas, doentes, etc. Mas a gente recuperou e a Constituinte, mesmo com as suas limitações e insuficiência, mas ela botou uma carta de direitos lá que praticamente... Foi um avanço. Você acha que esse avanço partiu mais daquela mobilização da Constituinte Popular ou foi do Parlamento? Eu acho que a gente tem que sempre pensar nas duas coisas, né? Porque ninguém pode esquecer que o parlamento também foi fruto dessa mobilização. Muita gente boa fez parte, né, da Constituinte, né? Mas se lembrar que o Lula, que foi o mais votado deputado constituinte, estava lá, mas estava lá um Zé Disseu. Estou falando gente, né? Vamos dizer, tanto do campo sindical, outros mais à esquerda, outros mais de centro, Antônio Vilela. Luiz Carlos Prestes, né, participou da campanha das diretas e tal. Sim, também é uma figura importante. Mas eu acho assim, as atividades também da igreja mais popular, que tem a ver com isso, as SEBs, as pastorais sociais ajudaram inclusive nisso, você sabe, tanto no período da ditadura, a proteger gente, etc. E foi um espaço importante, Cardeal Arne, ninguém pode negar a sua... aí vem osso também, né? Mas ainda muitos direitos humanos são negados no Brasil. O que o senhor listaria como os principais direitos que hoje nós temos ainda que lutar porque são direitos negados? Bom, seria importante a gente separar, como está na Constituição, direitos sociais e os direitos individuais, né, fundamentais. Eu acho que dentro dos fundamentais, o de liberdade de expressão, eu acho que é o que está em mau risco. Se a gente considerar os eventos recentes. E se a gente considerar no mundo que as plataformas que comandam as redes sociais por algoritmos, e eu tenho estudado isso com certo afinco e até com a propriedade mais técnica, é um negócio sério. A regulamentação disso, a auditoria técnica dos algoritmos é pregada por quem faz isso. Eu li vários livros de pessoas que são construtores dos algoritmos, das chamadas redes neurais que geram a inteligência artificial. Então, é importante isso. Por quê? Porque, na prática, você tem conglomerados da grande mídia que faz o que o mercado... Aliás, eu vou até ser mais aqui maneiro no negócio. Não o mercado como um todo, mas a elite do mercado, em particular, a mais neoliberal dela, que é a financeira, obriga, muitas vezes, a cercear essa liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é limitada pelo grande capital, tá certo? Consequentemente, a liberdade de expressão não acontece. E como as plataformas com os algoritmos
bota o mal para ganhar do bem, ou seja, as fake news ganham, as más notícias ganham. Na prática, a quem interessa isso? Ao mesmo segmento. Termina virando... O segmento econômico privilegiado que termina comandando. Então, esse é um direito. Aí nós temos direitos sociais, que tem que reconhecer a dificuldade que foram os direitos sociais. Porque essa coisa dos sociais é que se contrapõe ao neoliberalismo de verdade, que é a educação, a saúde, o transporte, certo? A segurança, o trabalho, a moradia. Os direitos sociais deveriam estar em primeiro lugar do ponto de vista de infraestrutura. Ele é a infraestrutura dos outros direitos. Se eu não como, direito à alimentação, que nós botamos, eu até fiz uma crítica, como é que a Constituinte esqueceu a alimentação como um direito social, certo? Por quê? Porque o capitalismo transformou isso em mercadoria. Você tem os supermercados, os restaurantes, se a gente for olhar, a rede de negócios que envolve o direito à alimentação é muito grande, mas se a gente considerar o direito à vida, o direito à alimentação deveria logo em seguida, porque quem não come, não vive. Então, a ênfase nos direitos sociais deveria ser, digamos assim, o que as políticas públicas deveriam ser mais defendidas, o que os movimentos sindicais, as centrais sindicais deveriam pautar, digamos, em cima de pressão de governo, é que os direitos sociais precisam. E tem um direito social que é ao trabalho, independente do formato né, dele. do trabalho, mesmo que seja por empreendimento individual, ou contrato por CLT, o que for concursado, o importante é que tem uma garantia pública. Assim como você tem renda básica, deve garantir, meu ver, deve ser complementar a garantia pública, que é tese de vários estudiosos, né, de fora e até já de dentro. Eu li recentemente uma tese de doutorado, se não me engano, da Unicamp, onde o cara mostrou como se aplicar isso no Brasil. Isso só pode ser aplicado nacionalmente. Mas a importância de que esse direito social seja cada vez mais, digamos assim, protegido. Porque você imagina, Bruno, um de nós qualquer aqui, digamos, se for o provedor principal da família, está desempregado, está sem um trabalho, está sem uma fonte de renda, você imagina isso? Rapaz, isso é uma calamidade. Então isso não pode ser visto. Às vezes a gente se anima, né? Quando diz, o desemprego caiu para 6%. Sim, mas os 100%, eles são milhões de pais, mães e responsáveis por unidades e famílias que estão no desespero quase. Aí, claro, tem a renda básica, a gente tem que defender, mas tem que ter uma garantia de programas de Estado que, tipo assim, o agrônomo está desempregado, o engenheiro da construção civil está... Tudo bem, ele não vai ganhar lá tanto salário que ele ganha. Mas ele pode ganhar um terço daquilo para ter o mínimo minimório. O quê? Casa popular, tá entendendo? Esgotamento, um monte de coisa que tem para se fazer. E é claro que ele, ao fazer isso, ele tem que estar induzindo o mercado, dirigindo o mercado para gerar emprego e cumprir seu papel social. Ele não tem que substituir, ele tem que dirigir. Porque quanto menos ele fizer isso aí, mais ele vai aplicar no social, na educação, na saúde, né? Segurança. Fala-se muito na questão de que o Estado tem que ser mínimo, essa ideia liberal, né? O Estado é mínimo só para os pobres, né? Os ricos eles não é mínimo assim, então. Na verdade, não existe Estado mínimo para ninguém. Agora eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. O Estado é quem cria o mercado. Está lá no livro Grande Transformação, inclusive de um marxista. Polanyi. Quem criou o mercado nacional foram os estados. E aqui no Brasil, exemplo... As leis é que regulamenta. Por que o Banco Central é autônomo? Porque o Estado, através do Congresso, etc., botou a lei. Se você quiser botar uma lei para alterar a estrutura da empresa, para as cooperativas serem mais importantes, para a participação no lucro ser dada, para que o voto dos trabalhadores tenha peso igual como ocorre na Suécia e em outros lugares do mundo. As empresas... O voto dos trabalhadores tem peso quase igual aos dos acionistas, de maneira que se uma parte deles ali combinar com algum acionista um pouco mais solidário, o grandão é derrubado. Mas hoje a lei vigente não é essa. Então você tem que pensar em democratizar o mercado, democratizando as leis que atuam na empresa. Desmistificar isso. Porque o Estado é forte hoje... Vamos dizer, para o povo, se for um Estado que cobre bem os direitos sociais, preste educação pública,
Saúde pública. Segurança é para todos, né? Para todos. Porque se só segurança quiser botar, o rico interessa só isso, né? Segurança é para todos. Mas vai lá, transporte, a gente precisa. Moradia popular, precisa investir nisso. Senão vai só proteger o capital daqueles que não querem dividir com ninguém, né? E isso é um contrassenso em relação aos direitos humanos. E fica aquela falsa moral dele dizer assim, o Estado é quem prejudica o Estado, e geralmente o Estado é quem está dando todo o suporte, do início ao fim, com subsídio, com perdão de dívida. O imposto progressivo, que é que o imposto sobre os rendimentos caiu. Foi na época do Fernando Henrique. A OMC na questão das patentes, a Índia não aceitou, o Fernando Henrique aceitou. A proteção, a gente tem que reconhecer que é lei, nós temos que entender que é o Estado quem cria o mercado. Isso precisa clarear na militância aguerrida, inclusive de esquerda. Entender que o mercado pode ser controlado com um Estado forte. Não precisa ser o Estado que vai ser o mercado. Não. Exato. Estado, mercado e sociedade, os três têm que ser democratizados. É assim que eu entendo. Isso. Aí a gente resolve o problema. Umas coisas mais concretas de violação de direitos aqui no Brasil. E por mais dos avanços que nós tivemos com a Constituição, de várias outras, nós estamos muito em questão com alguns setores, como indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, o pessoal LGBT, pessoal de rua, que são os mais, vamos dizer, violentados, né, na verdade, no Brasil. São negados seus direitos. Negados direitos, com toda a mobilização que tem, a visibilidade, mas continuam os números os mais alarmantes de mortes, de como é que diz, de quebra de corpo, de perna, de violência física. Né? Você tem uma situação muito grave. Apesar de ter Ministério dos Direitos Humanos, todas as outras coisas, mas você tem uma incidência. O trabalho escravo, por exemplo. Nós estamos vendo agora também muita violência policial nesse momento. Quantos povos, claro. São Paulo e Bahia são dois exemplos, né? Para dar um exemplo de que... Mas São Paulo virou um negócio assim normal, né? A polícia sair batendo em Eu acho que aí a gente termina vindo para um direito importante, que é o direito à educação. Quer dizer, você ter educação pública de qualidade e com pensamento também crítico, evidentemente, ter domínio tecnológico totalmente favorável, porque os pobres têm que ter acesso à tecnologia, senão ela fica na mão dos ricos e eles ficam oprimindo mais ainda. Então, inteligência artificial, eu achei uma atitude corajosa, inovadora. Hoje o pessoal está reconhecendo, que hoje mesmo tive até informações mais detalhadas, o impacto que teve adotar a inteligência artificial aqui nas escolas do Estado. Você está entendendo? Hoje, os Estados querem copiar, o mundo, vamos dizer, ficou de olhando, né? Houve uma conferência em Paris em que as professoras, o grupo dela que administra parte dessa aplicação aqui, que elas são lá do Rio Grande do Sul, mostrou isso. E o impacto foi grande quando o mapa do Piauí, dentro das Américas, era o primeiro a adotar isso. Por que eu estou dizendo isso? É porque escola pública de qualidade, primeiro muda a autoestima, aí vence parte desses preconceitos, enfrenta o racismo, se é indígena, se é negro, se é mulher, se é da periferia, porque tem também o racismo de lugares, né? É da periferia, é da favela. De origem, claro, de origem. Então você tem todo um racismo cultural que eu diria que é o mais forte que nós temos. Claro que tem de mulher com homem, mas eu diria que pelo menos as mulheres já se empoderaram muito mais. Eu acho que a questão do racismo ainda está em débito, mais ainda do que na questão homem-mulher. Digo, no Brasil. Não vamos separar a violência homem-mulher. Aí é a cultura. Isso é que eu quero dizer. Uma cultura autoritária, ela vem, sabe de onde? Professores têm uma formação autoritária. Embora a gente fale muito em Paulo Freire, a gente sabe que a cultura dialógica que o Paulo Freire pregava, e que Gramsci pregava já lá, antes dele, na década de 30, né, com os círculos de cultura dentro das fábricas, e o Bordiga, se eu não me engano, na memória, era o adversário dele, coisa de querer ensinar, você vê, o preconceito com a cultura, né? O Gramsci queria aculturar as massas. Então, essa questão de ter um ensino menos autoritário, isto requer uma reforma da maneira que a gente faz essa prática. Mas eu acho que hoje, com a inteligência artificial, o acesso à internet, o professor não pode mais ter pedestal. Porque os meninos descobrem coisas, eles se ensinam a inteligência artificial, a gente vê os alunos veem, o professor encontra essa IA que faz isso. O professor tem que estar humildemente aprendendo. Aí Paulo Freire vai para a prática. É quando ele diz que o educando, né? Educa, é isso?
educador lado, também é vamos educando. dizer, o Piauí fez os anteparos para também o que a inteligência leva de desinformação ou de coisa rasa. Nós estamos tendo tudo isso, preparamos? Esse Estamos curso, preparados nesse eu sentido? participei do debate da construção do curso, eu fui convidado, não é? Então, dei minha opinião, porque eu tenho experiência dentro lá do SEV também, já usando essas tecnologias novas e aí tudo. E a parte ética, ela faz parte. A formação para os professores foi dada e para os alunos. A gente vê que eles fazem exposições. Tudo, hoje a gente vê que percebe a necessidade da regulamentação, que a inteligência. Os próprios alunos já estão defendendo isso. Mas só para não perder o fio da meada. As igrejas são autoritárias. A formação de governança das igrejas, da Igreja Católica e mesmo das igrejas evangélicas, estou falando dessa porque são predominantes no Brasil, são autoritárias. Pastor, padre, tudo. Há um extrato hierárquico de cima para baixo. E quem é que bota os valores dentro da gente? Desde criança. São elas. Então você tem sacerdotes autoritários, professores, pastores, médicos. E aqui eu estou falando um médico e professor. Eu sou as duas coisas. Eu vivi, são duas formações autoritárias. Está melhorando, tá, mas está longe. Mas enquanto isso não melhora, aí o pai de uma sociedade patriarcal, machista, aí esse carrega já dentro do gene. O gene dele já está lá totalmente. Então, quando você passou por esse período lamentável, né, de bolsonarismo, que reforçou essas categorias, então é claro que aí o Estado policial, a visão policial, judicial, autoritária, porque outro poder muito autoritário é qual? São instituições totais, né? Judiciário. Então, nós temos que fazer a crítica institucional. Essas instituições precisam cada vez mais permear o debate, o diálogo, a fraternidade. Respeitar mais o educando, né? O aluno, o pequeno, a criança, o adolescente e, claro, o jovem que está na universidade. Eu queria aqui pedir mais uma vez para os nossos internautas para ativar nosso sininho aí, tá? Também ajudar a gente no nosso trabalho, seguindo nas redes sociais.